Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola e o assunto da aula de hoje é um assunto que muitos de vocês querem, que é paredes, né? Vamos fazer um tutorialzinho mais completo sobre paredes aqui para vocês, legalzinho, para não ter dúvida, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma planta baixa, tá? Então eu estou em planta, né? Para quem não manja muito aqui, tem as vistas, né? Estou abrindo um projeto, mas se você abrir um template, vai ter nível 1, 2, 3, né? Cobertura, enfim, como tiver configurado esse template. E a gente tem dentro do projeto as espessuras, né? Vamos entender aqui um pouco melhor como que a gente configura uma parede dentro do Revit, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que você precisa entender é que a parede é a primeira ferramenta que a gente tem lá em cima. A gente clica ou comando WA. Nós vamos ter três características aqui. A parede básica, que nós vamos falar, parede cortina e parede empilhada. No próprio Revit, a gente vai ter algumas pré-configurações. Vou largar aqui uma só, tá? Então, olha só. Diferentemente do AutoCAD, por exemplo, o cursor dentro do Revit vai dar três opções aqui de eixo para a gente construir. Então, a gente tem a opção de linha central, tá? Nós temos aqui, eu vou falar por três, mas basicamente, ó, nós temos aqui externa, tá? Onde pega o perímetro externo aqui para a gente fazer essa composição, ou, cliquei ESC, tá? Ou a gente tem a face interna, tá? Ok? Então, parte de dentro, parte externa e parte de fora, tá? A gente pode falar aqui já que a gente pode ter uma maleabilidade legal aqui nessa ferramenta, porque eu estou apertando tecla de espaço do teclado. Ou seja, isso fica mais fácil para desenhar um perímetro, principalmente se tu já tem uma importação de alguma linha ou alguma coisa em si em relação a isso, tá? Então é importante tu entender isso. Então a forma que a gente coloca, tá, é muito importante. Principalmente se a gente importar, por exemplo, uma planta baixa de AutoCAD. Quando a gente traz uma planta de AutoCAD, por exemplo, a gente ou vai fazer um comando de cadeia, ó. Olha lá, ó. Se eu quero vir para cá, entendeu? E quero ir delimitando, tem esse esquema, tá? E era essa ferramenta que eu acabei de falar. A gente tem a opção de construir dentro do Revit por esse sistema de cadeia, onde você fica amarrado à próxima parede a construir. Então isso é uma ferramenta muito interessante, porque ela já facilita você para ir construindo dentro de um projeto, tá? Eu gosto de trazer, eu não gosto de falar de parede sem trazer uma planta de AutoCAD, porque eu gosto de traçar esse primeiro comparativo. Vamos ver aqui, nem estava a ideia da aula, mas eu vou trazer. Vamos catar aqui algum projeto que eu já fiz em AutoCAD, lá nos primórdios, aqui ó, tem algum arquivo. Tá, mas aí acho que é importar, cadê? Faz tanto tempo que eu não coloco, aqui ó, importar CAD. Faz tanto tempo que eu não faço isso que eu até me perdi aqui, ó. Então, ó, vamos pegar aqui ó, uma planta que eu já fiz, ó. Ela tem AutoCAD. O que é importante, né? Posso preservar as layers se eu não for utilizar, tá? Mas é importante tu colocar aqui em metro, tá? E aqui a camada, tá? É porque tu pode ter o CAD em 3D também, tá? Mas basicamente eu trago aqui um AutoCAD. Ó, vamos dar um ZE, você vai perceber que o desenho vai estar lá em cima, bem longe, tá? Nosso eixo aqui de projeto. Olha lá, tem umas linhas perdidas. Isso é normal, tá, do AutoCAD. Principalmente se você faz o desenho errado. Mas vamos lá. Só por que eu trouxe o AutoCAD aqui para mostrar para vocês? Olha só. Ó, justamente por isso que a gente estava falando, ó. Tá vendo a forma que você pode construir, tá? Então, olha que bacana, olha que interessante esse recurso. Então, olha que interessante os recursos que a gente tem aqui para usar. Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem opções, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui na face central, olha lá, ó, pego o midpoint, ó, vai ficar um pouco mais complicado, mas, ó, eu pego o midpoint aqui
Olha lá, eu sigo, tá? Então eu posso desenhar em cima um AutoCAD, por exemplo, ó. Olha que interessante. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Ó, você consegue perceber que a gente não tem nada, ó. Isso aqui é um projeto e aqui não tem nada, tá? Então só para vocês entenderem esse conceito. Beleza? Então dentro de paredes, tá? A gente também pode usar, olha só, tem tanta ferramenta aqui que uma delas, mais avançada, e eu uso muito essa ferramenta, tá? Essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso muito, que é a ferramenta de copiar a parede aqui, ó. Então, é importante tu pegar aqui face externa, por exemplo, ó, que se eu chegar com o mouse em cima, ó, ela pega a parede que eu criei, tá vendo? Olha lá. É um recurso bem interessante, ó. Posso mudar aqui a espessura da parede e eu vou pegar aqui. Tá? Então isso é um recurso bem interessante também, mais avançadinho de paredes. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando, né, aqui é focado nessa demonstração de paredes. Tá? Então vamos para o segundo ponto. Então não é difícil colocar uma parede no projeto. Vocês entenderam? Então quero colocar, vamos lá, vamos supor que a gente vai trabalhar direto no Revit. Como é que é essa colocação? Então aqui, ó, vamos supor que eu quero colocar um ambiente por 3 metros, tá? E quero colocar aqui 4 metros, tá? Olha só. Como que eu sei? Ó, tem que cuidar também para não colocar aqui as paredes. Olha só, olha que recurso interessante aqui, ó. Tá? Vamos supor essas ferramentas aqui. Como que eu sei as cotas, né? A medida que ela tá? Quando tu seleciona uma parede, o Revit dá a cota intermediária, tá? Ele dá uma cota intermediária. Ou seja, você pode clicar aqui, ó, e se eu quero colocar 3, olha o que vai acontecer. Ele mostra até a opção de desunir elementos, ó. Ele vai dar 3 metros, tá? Da mesma forma que eu quero aqui, ó, 4, tá? E ele dá a ramificação lá se é interno ou externo. Olha lá, também tem essa opção, tá? Então, olha que interessante, ó. Eu tenho essa cota intermediária, tá? Que ela é muito interessante para a gente trabalhar, tá bom? Então, é um recurso interessante. Outra coisa que você precisa saber sobre paredes. Então, vou colocando aqui, ó, não sou obrigado a fazer um círculo, tá? Não sou obrigado a unir elas, tá? É como se fosse uma linha, só que com as espessuras da parede, tá? E a gente vai dar as respectivas alturas para elas. Entenderam? Então, isso é importante para a gente entender dentro desse contexto de paredes, tá? Entender que a gente pode construir todos esses elementos de forma separada, tá bom? Outra coisa que é importante sobre paredes que a gente tem que falar, a gente tem o comando de WA, isso aqui não é line, tá? Então, ó, qual que é a primeira diferença entre o AutoCAD, né, e o Revit, por exemplo? Nós temos aqui essa questão que, se a gente for parar para pensar, a gente pode colocar, por exemplo, aqui uma curva, ó, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, ó, eu posso colocar aqui, fazer um arco, tá? Eu posso fazer um arco aqui. Eu posso usar bem o conceito de linhas, tá, gente? Bem interessante. Eu tenho ó, eu posso colocar aqui círculo, tá? Claro que a gente não usa isso aqui, tá? Cara, até hoje eu nunca usei uma parede assim, tá? Em 12 anos do Revit, nem vou mentir. Usei em outros conceitos, mas olha lá, tá? Nunca usei essa sequência, mas só para vocês entenderem, tá? Agora, arco é uma ferramenta que eu já usei algumas vezes, tá? E uma ferramenta que eu considero muito importante, que muita gente não fala, mas já usei muitas vezes, é esse arco em concordância, ó, onde tu seleciona as duas paredes e tu suaviza esse canto, tá? Isso aqui é uma ferramenta muito utilizada. Tá? Se a gente fosse elencar aqui, eu tentei mostrar o grau de importância para vocês em cada item, tá? Então, se a gente for falar nesse grau de importância, essa ferramenta é importante, essa aqui e essa aqui, tá? Fora o comando de cadeias, como eu tinha falado anteriormente, tá bom? Então, ó, a gente precisa entender que primeiro essa parte de criação, certo? Olha lá, ó, primeiro essa parte de criação, tá? Olha como é que ele se comporta lá no projeto, ó. Tá vendo? Ó, pronto, tá? E aqui o início do desenvolvimento dele, tá? Então aqui é como a gente pode criar, tá? E importante tu entender, um conceito que a gente precisa entender é o seguinte, tá? A gente não recorta parede, tá? A gente não recorta parede alguma para colocar
portas ou janelas. A gente insere dentro dessa porta, dessa janela, dessa parede, essa porta e essa janela. Tá bom? Mas isso é um outro assunto. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, eu quero que vai ter uma janela aqui. Não, você segue inteiro e depois coloca essa janela, tá? Vocês viram que eu usei um comando aqui, né? Então, a gente pode a gente pode separar isso aqui e falar só sobre os comandos também no segundo espaço. Mas só para vocês terem um preview aqui, Felipe, como que eu uso, né, esses comandos de modificação para trabalhar dentro do Revit, tá? Ó, só para vocês terem uma noçãozinha, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar um Windows mais aqui, ó. Mas subiu bonito. Aí, ó. Tá vendo aqui modificar? Então, toda aquela aba que a gente usa nos projetos, que é alinhar, que é deslocamento, né? Que é espelhar, selecionar eixo, desenhar eixo, essas coisas tudo. Olha aqui, ó, tem um monte. E tem a mais do que um AutoCAD. Porque o que a gente tem de semelhante no CAD? A gente tem mover, a gente tem alinhar, a gente tem deslocamento, que é offset, copiar, rotate, né? O mirror aqui ele já dá duas opções. Eu nunca usei CMM, para ser bem sincero para vocês, tá? Que é muito legal, porque ele é muito prático, ó, olha lá, ó, principalmente numa situação de replicação, tá? O mirror aqui ele é bem mais comum, tá? Ele é muito mais daquela vertente do AutoCAD, ó. Tu tem um eixo, ó, olha lá, ó, ele pede para te criar um eixo, ó, para espelhar, tá? Que é muito bacana. E aí a gente tem a gente tem aqui a mesma coisa que a gente pode cortar uma linha no Revit, no CAD a gente pode cortar no Revit, tá? Então a gente tem toda essa gama bem interessante aqui, tá? Inclusive tem uma versão com criar um intervalo aqui, ó. Olha lá, ó. Pode criar um intervalo, olha que interessante aqui, ó. Eu raramente uso esse comando, tá? Uso muito mais esse outro aí. Mas é interessante porque é como se fosse um policorte, tá? Então, a gente tem aqui também o TR, esse comando é o que eu mais uso, tá? Muito, tá? E a gente tem aí esses aparar que esse aparar na verdade é um trim, tá? É diferente, o trim aqui é como se fosse extend, tá? E aqui é um estender, né? Na verdade é invertido do AutoCAD, tá? Para quem trabalha com CAD vai ter essa noção do que eu tô falando, tá bom? Só para vocês terem uma palhinha dessa primeira aula, tá? Para vocês acharem bacana, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu vou clicar aqui, ó, em trim, né? E ó, eu clico num eixo, clico no outro e ele vai unir duas paredes em eixos diferentes. No caso, eixo vertical XY, tá? Então ele vai unir essas duas paredes, tá bom? Então olha que recurso interessante também. Isso aqui é muito utilizado. Olha eu usando na prática aqui, ó, o trim, ó. Ó, vou desunir elementos. Olha lá, ó, na prática usando o trim, tá? Ó. Beleza? Por uma primeira parte, eu acho que é mais do que relevante para você entender como é que funciona paredes básicas dentro do Revit, tá? Construir do jeito certo, tá? Trabalhar de uma forma eficaz dentro do programa com o Revit, tá bom? Então eu recomendo você trabalhar dessa seguinte forma, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? É uma aula básica de Revit, uma aula básica de Revit, tá? Vamos lá. Seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o conteúdo com seus colegas da arquitetura, engenharia, design de interiores, tá? E compartilha esse conteúdo aí com teus colegas da faculdade lá, teus amigão, tá? Bonitão. Compartilha, ajuda a fortalecer esse canal, tá? Cada vez mais. A gente compartilha muito conteúdo aí para vocês, tá? Então ajuda a gente a fortalecer cada vez mais aí, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Seguinte, promoção do meu pacote 5 tá acabando, tá? Então eu faço blocos, pessoal, para quem chegou aqui e caiu aí, só para você entender, tá? Eu faço blocos, tá, de apoio para a gente trabalhar dentro do programa. Então eu já faço material de apoio bem interessante, de alto nível de qualidade, para trabalhar nos projetos, tá? É a última semana que ele está de R$400 por R$125 através da Hotmart. Então você tem acesso imediato quando adquirir aqui, tá bom? Você também pode seguir a gente lá pelo Instagram. O nosso Instagram é
blocos de Revit, tá? Você pode seguir a gente por lá, tem um monte de conteúdo para vocês acompanharem. Tem depoimentos, renderizações, tanto de Revit quanto Escape, trabalhos dos alunos e detalhes sobre os projetos que eu trabalho e desenvolvo dentro do Revit, tá? Você também pode acompanhar aqui o meu canal, meu Instagram, Felipe Guilherme Tinho, o arquiteto Felipe, lá pelo Instagram, projetos que eu faço no executivo, tá? Mesma coisa replicada lá pro Facebook. Então, para quem quiser me acompanhar no Facebook também, é uma ótima. Se você achar interessante, pode acompanhar a gente por aqui, tá? Você também pode me acompanhar pelo Twitter, tá? Então, você pode me acompanhar pelo Twitter, que eu acho que é um recurso bem interessante para você entender o meu trabalho também, tá bom? Então, acompanha aí, tá? Para quem quiser adquirir os meus demais materiais, só para vocês entenderem, tá? Aqui, ó. Esse aqui é meu curso de Revit para interiores, 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos, tá? É um curso bem interessante para quem quer aplicar Revit na área de interiores, tá bom? É bem bacana, tá? Bem interessante. Tem o meu curso externo residencial também, que é modelo de prefeitura rápido, de 15 aulas em 15 horas de aula, tá? Também tem o meu curso de Revit mais Inkscape, com 13 aulas, 3 horas de aula, tá? E tem o meu curso de Inkscape externo com 6 horas de aula, 6 aulas focadas em renderização, tá bom? Nós temos aqui também, tá, gente, só para vocês entenderem, aqui tem o meu blocos de Revit, meu pacote número 1 com mais de 3.000 famílias, tem review completo no canal. Pacote 2, tá, são mais de 600 famílias entre marcenaria e humanização. Pacote número 3, 260 itens de humanização, certo? De alto nível de qualidade, tá? Bem interessante, bem bacana. Tem o meu pacote 4 com 260 itens, tá? Bem interessantes aí para vocês acompanharem, certo? Pacote 5 da promoção, como eu falei, tá? 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias, review completo no canal. Pacote 6, os mesmos mods com famílias totalmente diferentes, 100 conjuntos, mais de 500 famílias. Pacote 7, 100 conjuntos de famílias, mais de 500 famílias também. E pacote 8 com 100 humanizações de alto nível de qualidade. Tudo isso tem review aqui no canal, tá bom? Qualquer dúvida para adquirir qualquer material é só entrar em contato pelo WhatsApp da descrição. Grande abraço.